Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão todos vocês? Aqui é Marcos Leão, mais uma vez com o programa Calunga Responde. Minha voz do além. Olá pessoal, estamos aí mais uma vez, voz do além com vocês. A gente viu que a gente rima tudo. Bom, Calunga em Company, que deve estar espalhada aí pelo estúdio, bisbilhotando, me olhando, né, para ver o que eu vou aprontar. Então, todos bem? Muito legal. Olha só, eu vou usar esse meu tempo aqui para fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz. E como aqui nesse programa tudo é assim muito do inusitado, né? Já fiz Voz do Além? Voz do Além está aqui baixinho assim, já fez. Então, já fiz, eu pensei que eu não tivesse feito. Que são responder algumas perguntas que estão aqui na nossa página, e eu vou responder de uma maneira muito simples, porque, na verdade, as respostas são muito simples. Às vezes, a gente faz algumas conjecturas, assim, sobre questões ligadas ao mundo extrafísico, a exoconsciências, a outros planetas, e se a gente usar um pouquinho mais de uma elaboração de razão, de entendimento, e principalmente algo que eu utilizo muito, que é um processo de comparação, né, daquilo que eu sei, daquilo que eu sei, daquilo que existe, daquilo que possivelmente possa ter uma correspondência. E automaticamente nós vamos nos respondendo sem maiores problemas e sem maiores complexidades. É claro que a perspectiva de dar um alargamento a esse assunto, ela sempre existe, mas não é isso que eu vou fazer aqui agora, não. Tá bom? As perguntas são todas do Igor, tá? E ele fala assim, eu tenho perguntas diferentes. E a primeira, existem plantas ou outros seres diferentes dos humanos, maus, com desvio de caráter, sem moral? Bom, plantas não, né? Porque plantas não têm consciência. Mas existem plantas selvagens, né? Nós temos, por exemplo, aqui plantas carnívoras, não é? No planeta Terra. Isso não quer dizer que elas sejam más, mas elas agem sobre um mecanismo para a sua sobrevivência. A partir do momento em que elas metabolizam um elemento composto de um inseto, de um animal, ela transforma aquilo em nutrientes para a sua própria sobrevivência, né? Diferentes dos seres humanos, certamente existem, mas serão maus a partir do instante em que adquirirem consciência. Porque ser bom ou mal, positivo ou negativo, é uma questão de escolha. E quando a gente age nas questões instintivas, não há escolha, né? Há uma necessidade de sobrevivência. Por exemplo, se você vê um leão, uma leoa, né, que geralmente são as leoas que caçam, correndo atrás, por exemplo, de um antílope, lá nas savanas da África. Se você olhar sob a perspectiva do antílope, você fala, nossa, que leoa má, né? Tá ali, vai matar um bichinho indefeso que não sei o quê. Mas se você olha sob a perspectiva da leoa, nossa, ela está caçando para levar alimento para os seus filhotes, para o seu clã. Então, é a questão instintiva. A partir do momento em que a gente adquire racionalidade, sendo humano ou não, já tendo uma concepção, um entendimento do que seja interessante ou não, aí você vai estabelecer se a ação do indivíduo foi convenientemente positiva, boa, ou se ele tem mesmo uma concepção de maldade, né? Vamos lá. Segunda, extraterrestres, seja de que raça for, quando desencarnam, se é que desencarnam, também viram espíritos no próprio planeta? Certamente, todo planeta tem a sua parte extrafísica. Talvez a concepção e a constituição seja diferente em função da constituição biológica, física e extrafísica de cada planeta, né? Mas todo ser tem a sua parte extracorpórea. E algumas mais tênues, algumas um tanto mais grotescas, igual a nossa, um tanto quanto mais grotescas. E certamente, deixando a sua constituição mais grotesca na superfície do planeta onde ele habita, ele vai habitar uma dimensão extrafísica que a gente pode chamar de mundo espiritual. 3. O que acontece com os astronautas que morrem no espaço? Existem colônias espirituais lá ou colônias na Terra que vão buscá-lo de volta? Gente, se o indivíduo é vinculado ao planeta Terra, automaticamente a sua estrutura extrafísica, depois do desencarne, vai buscar, sob o ponto de vista natural, as circunstâncias que dizem respeito ao seu planeta, né? E as cidades e colônias
colônias, elas orbitam as outras dimensões do nosso planeta, mais próximas e mais distantes. Então, não é o fato dele ter morrido lá em Netuno que ele vai ficar preso àquela estrutura extrafísica, por exemplo. Mesmo porque a sua organização extra-biológica, por assim dizer, que é o perispírito, não tem elementos daquele planeta, nem do espaço. Haja vista que quando um astronauta sai, ele não tem que vestir toda uma indumentária, um monte de roupa, aquelas coisas todas, porque a sua constituição física e, por consequência, a sua constituição perispiritual não tem elementos, né, para habitar outras circunstâncias. E então ele vai ser atraído, sim, para o planeta Terra sem maiores problemas, tá? O umbral limita-se à Terra, e quanto ao espaço e outros planetas, há um limite de dimensões? Sempre vai existir. Menos tênues, mais tênues ou grotescamente tênues, né? E umbral, o que é umbral? Umbral é uma circunvizinhança mental e emocional, onde ali se movimentam criaturas mal resolvidas consigo mesmo. Então, seja em que planeta for, se existem ali espíritos que estão num processo de autodescoberta, ele, ao desencarnar, ele vai para uma ambiência onde o processo de autodescoberta impere, não é? Então, são situações mal resolvidas, ele vai habitar uma dimensão extrafísica oriunda daquela estrutura de emoção, de sentimento e de pensamento que ele traz em si. Deus sempre respeita as suas criaturas, tá? As noures se limitam à Terra ou estão acessíveis a todo o universo. Existem noures voltadas para os maus pensamentos, para catalogar as crueldades dos dragões ou seus subordinados. Esse termo foi trazido pelo... como é que é o nome dele? Pietro Baldi. Isso, Pietro Baldi. As noures, que são correntes de pensamento, né? Então, todas as criaturas que já adquiriram a racionalidade pensam. Então, se todos os planetas são habitados e compostas de uma civilização coerente àquele processo educacional que ali vive aquela humanidade, se todas elas pensam, existem correntes de pensamento em todo o universo. Né? A mais poderosa corrente de pensamento do universo é a corrente de pensamento divina, que estabelece todo um processo de dinâmica através das suas leis para que os planetas, os sóis, as galáxias, as estrelas e nós que habitamos esse imenso condomínio possamos existir. Então existem noures positivas em função das características de quem emite e de quem vive essa circunstância, e existem correntes de noures negativistas, pessimistas em função também da maneira com que as pessoas pensam e agem, né? Quando um papa ou um presidente morre, eles têm alguma atenção, assistência especial no umbral para desligamento do perispírito do corpo, ou são tratados como os outros? São tratados como os outros. Aqui nós temos um espírito que se chama Joseph Gleber. Uma vez nós o chamamos de Doutor Joseph Gleber. E ele virou para a gente e falou assim, aqui, o título de doutor morreu no túmulo. Aqui agora eu sou apenas Joseph Gleber. Então, é assim, o que vai fazer com que o indivíduo seja bem recebido ou mal recebido nas dimensões extrafísicas, independente se ele foi alguma expressão notória na sociedade ou na história da humanidade, é a sua estrutura de comportamento, de pensamento, na qual ele se movimentou no seu período na dimensão física, tá? Só isso. Títulos, etnia, posição social, dinheiro, beleza física, nada disso são atributos que vão fazer com que o indivíduo chegue bem na dimensão extrafísica. Porque a nossa existência física é uma construção de uma vida feliz ou infeliz na dimensão extrafísica para onde todos nós vamos. Tá bom? Então não há diferença nenhuma em um plebeu, por assim dizer, e uma pessoa notória. Se você quiser ver isso muito bem demonstrado, tem uma parábola de Jesus que é o Lázaro e o rico, que conta exatamente isso que eu estou dizendo para você, né? Lázaro, uma pessoa que vivia às portas da casa do rico, que nem nome tem, né? E esse rico ficava ali se gabando e vivendo de uma maneira egoística, pessoa notória no meio onde ele vivia, mas se esbanjando sem menor atenção ou consideração às classes mais baixas. Morreram ambos, né? E Lázaro vai para o seio do Senhor, ou seja, Lázaro encontra sua consciência tranquila que, mesmo na pobreza, agiu com dignidade com relação a ele e a coletividade na qual ele estava envolvido. E o rico, no egoísmo, da
idolatria, na falta de atenção com o que diz respeito à necessidade alheia. A sua consciência pesada levou para Hades, que era uma proposta infernal, né? E aí tem eu não vou fazer um spoiler, mas tem um discurso, um bate-papo muito legal entre Lázaro e o rico, que é contada por Jesus, quando ele vai se referir, inclusive, eu acho que sobre o reino dos céus e coisas semelhantes ao que você perguntou. Viu, Igor, como é fácil, não é? Agora, é claro que cada tema desse aqui a gente pode destrinchar em muitas outras perspectivas. Mas o que eu quero dizer para você, gente, é porque às vezes nós temos determinados tipos de indagações que nós mesmos, pelos conteúdos que nós já temos, seja em que nível for, nós temos condições de responder. É só a gente ir fazendo uma analogia, não é? E nós vamos encontrando o nosso caminho. E isso é interessante que a gente faça, porque a gente vai se desbravando enquanto ser espiritual e se torna um sujeito independente, um pensador independente, não é? Simples, sem maiores dificuldades. É só a gente raciocinar, pensar, fazer comparações, buscar o que a gente já tem, o que a gente vê, o que as pessoas falam, e elaborar direitinho, que o raciocínio vem. E vem de uma maneira extraordinária, a ponto, às vezes, de nos surpreender. Fiz assim, bem rápido, meio sucinto, bem superficial, para que haja aí, principalmente para o Igor que fez essa pergunta, o estímulo para que ele possa se aprofundar nesses temas, já que isso parece ser do interesse dele, porque senão ele não teria feito tantas perguntas assim. Falou, Igor? Beleza? Então, espero que você esteja motivado e vocês todos que entraram aí na frequência dessas perguntas também estejam. E vamos à luta, porque a gente tem muito que aprender ainda. Certo? Bom, e agora eu vou me preparar. Preparar-me-ei. Arrasei agora, voz do além. Preparar-me-ei. Porque daqui a pouco, seu Calunga. Calunga vai estar aqui para conversar com a gente. Sem mais, não saia daí, que ele volta já. E eu também. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que possamos nós termos mais um programa em que tenhamos a condição de trocar informações, aprender uns com os outros, porque esta é a proposta da vida. Estão vocês aí encarnados e eu temporariamente no mundo espiritual, nesse intercâmbio, né, através da mediunidade, para que nós possamos, trocando informações, nos sentindo enquanto seres humanos, né, e desbravando novos horizontes, novas propostas de vida. Essa é a fundamental proposta da vida, seja em que dimensão for. Ir sempre adiante, trocando conteúdos, aprendendo uns com os outros, para que a gente atinja o quanto antes, né, o nosso destino final, que é a perfeição e a felicidade. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer uma pergunta que é: como são tratados os espíritos que desencarnaram pela guerra? Graças a Deus, não é? Parecem que hoje as pessoas estão meio que aficionadas pela morte, né? Isso é bom, porque aí vocês começam a varrer esse fantasma, esse temor que é natural, porque faz parte do instinto de conservação, não é? Lutar com todos os recursos para que a matéria não pereça, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que começar a entender que esse é um mecanismo inerente a todos os seres vivos que habitam a Terra ou qualquer outra casa planetária espalhada pelo universo. Graças a Deus. Bom, existe... Eu gosto sempre de partir de alguns elementos, quando isso me é possível, alguns elementos que você já tem, né, para que a gente possa fazer, então, um alargamento dessas ideias e desses conceitos. Então, vamos nos deter à questão da guerra física, né?
do que é composto um exército. Além dos soldados que estão ali na linha de frente, existem também soldados, né, que são agrupados em hospitais de campanha, por assim dizer. E ali nós temos, então, médicos, enfermeiros e enfermeiras e um núcleo de homens e mulheres especializados nesses aspectos de socorro durante a guerra e que dão toda a assistência possível antes, durante e depois do conflito às pessoas que foram feridas e às pessoas que foram mortas em combate. Esse movimento ele se dá de uma maneira organizada, de uma maneira pré-estabelecida, organizada, obedecendo uma hierarquia e às necessidades de cada um daqueles que serão atendidos durante a batalha, pós-batalha, batalha ou antes da batalha, né? Ali então teremos os médicos que vão coordenar aquelas equipes. Ali teremos, então, os enfermeiros e as enfermeiras que serão direcionadas de uma maneira específica para atender às necessidades imediatas dos feridos. E teremos também uma outra equipe que irá providenciar o translado, né, dos corpos daqueles que já desencarnaram e também posteriormente, o enterro, o envio, enfim, para os seus familiares, de acordo com as possibilidades. Pois bem, na questão espiritual, acontece da mesma maneira. Não é? Existem equipes socorristas da dimensão onde eu vivo que se especializaram, inclusive, em circunstâncias não só de guerras, mas de catástrofes, como terremotos, como maremotos, incêndios e qualquer outra circunstância, alguns deles frutos da ignorância humana, como a guerra, por exemplo, e alguns outros que são catalogados por vocês como algo imprevisto, inesperado, né? Que são as chamadas catástrofes e coisas nesse sentido. O fato é que existe todo uma preparação para que, de forma especificada, os atendimentos sejam feitos da melhor forma possível. Durante um combate, por exemplo, existem determinadas pessoas, soldados, né, equipe de batalha, que desencarnam e durante um período que a gente não tem condição de mencionar, continuam combatendo. O corpo está ali inerte, morto, né, findou a vida daquela estrutura física, mas o espírito continua ainda envolto naquela emoção, naquele calor daquele processo, combatendo como se estivesse vivo, né? E ainda indo em direção às frentes inimigas, na mesma postura de comportamento, na mesma atitude que tinha enquanto encarnado. E, nesse aspecto, nós, espíritos, às vezes apenas observamos esse processo, porque existe uma necessidade premente que chega um instante, não de uma clareza total da situação que aquele ser desencarnado começa a vivenciar, mas pelo menos alguns hiatos, né? Que podem ser confundidos com um ato de alienação ou de loucura, ou de alucinação do ser desencarnado, mas tem que haver uma certa fragilidade psicológica, emocional, para que nós, que já estamos próximos, eu falo nós, porque em alguns momentos eu já tive a oportunidade de participar de campanhas semelhantes. Não de campanhas de guerra, mas de campanhas de terremoto, por exemplo. Então a gente espera um instante de fragilidade maior daquele espírito, aquele instante de uma perturbação espiritual, de uma confusão, de uma incerteza do que realmente ele está vivendo, para que a gente se aproxime um pouco mais vibracionalmente e possamos, inclusive, com essa nossa aproximação vibracional, injetar na sua estrutura perispiritual recém-liberta, através do combate numa guerra, por exemplo, que é o caso da nossa pergunta, a gente consiga enviar para ele alguns recursos calmantes, né? Através da nossa aproximação vibracional. Vocês diriam aí que seria um magnetismo ou um passe, por assim dizer. Mas conosco basta apenas a aproximação e a nossa intenção sincera de ajudar aquele espírito.
E a partir daí, dele um pouco mais calmo, e existem alguns momentos em que ele entra, inclusive, em estado de desfalecimento, acreditando, inclusive, que está morto na sua estrutura espiritual, nessa confusão que ele vive diante desse momento tumultuado que está à sua volta. Porém, quando ele chega nesse estado de maior calmaria, não de entendimento do que realmente aconteceu com ele, né? Mas aquele momento de incerteza, aquele instante em que as coisas então estão tanto mais confusas, nós temos a condição de nos aproximar. E muitas das vezes nos aproximamos não nos dizendo ser espíritos, mas nos apresentando como membros da companhia da qual ele fazia parte. E algumas das vezes até transformamos as nossas vestes em uniformes médicos parecidos com o que ele conhece, para que não se crie maior confusão e maior distanciamento dele para conosco. E dessa maneira nós então os encaminhamos para as tendas mesmo, porque nós temos acampamentos, temos tendas nas proximidades desses conflitos. E ali eles recebem os seus primeiros cuidados, né? Nós tratamos os ferimentos, porque é necessário que se trate, porque ainda há uma repercussão vibracional com o corpo, mesmo que morto, né? Mas ainda com vitalidade. Então há uma repercussão energética, consciencial, emocional, sensorial, porque ele sente dor, se for sido vítima de um projeto, de uma bala ou qualquer outra coisa nesse sentido, ele vai sentir dor naquele orifício, vai sangrar, né? E todas as circunstâncias advindas de um ferimento, por exemplo, a bala. Ele vai continuar sentindo. Então, nós temos que tomar um posicionamento um tanto quanto mais próximo da materialidade. É como se nós quase que adensássemos o máximo para nos fazer perceptíveis e para sermos úteis. Então, limpamos a ferida, nós fazemos curativos, nós damos a ele o que beber, o que comer, né? E geralmente esses recursos de beber ou de comer, sim, o espírito come, o espírito bebe, né? Porque está ainda circunscrito às questões das percepções sensoriais físicas, mesmo que o corpo já tenha morrido. E é claro que à medida que vai havendo um despertamento, um entendimento do que acontece, essas circunstâncias também vão se tornando cada vez mais sutis, né? Mais tênues, não tão expressivas assim. E pronto, tomou o alimento, a água, que já vem ali inserido de elementos que vão ajudá-lo a um processo de percepção mental mais clara, ele vai entrar num processo de sonoterapia. Todos passam pelo processo de sonoterapia, que é o tempo que a gente necessita, e é o tempo que ele necessita, por isso esse estado de sonoterapia também irá variar de um para outro. É o tempo em que há essa condição de uma reestruturação da sua constituição perispiritual, o desligamento de determinados chakras de forma definida e definitiva, né? Findando, inclusive, as percepções, ou amenizando as percepções sensoriais do corpo físico, e, ao mesmo tempo, também, mentalmente, ele vai se reorganizando, se redimensionando, né? E começando a ter alguns flashes de realidade, de forma que, quando ele acordar, nós tenhamos, então, uma condição, cada caso é um caso, de apresentar a ele a sua real situação. E dessa maneira, esclarecido ou mais tranquilo, ele é retirado daquele acampamento e levado a uma cidade, a uma colônia, seja o nome que vocês queiram dar, onde aquele grupo de espíritos está vinculado. E lá, então, ele será inserido num hospital, onde os tratamentos também irão decorrer dentro dos progressos, da necessidade e da aceitação daquele espírito recém-desencarnado, através do exemplo que vocês deram pelas guerras. O fato é que nenhum de nós e nenhum de vocês encarnados, por circunstâncias do desencarne, estarão desamparados, com algumas exceções. E é interessante que a gente ressalte uma, pelo menos, que
que são os espíritos que chegam na nossa dimensão advinda pelo ato do autoextermínio ou do suicídio. Esses, realmente, a nossa assistência ela é dada à distância e ela é mais observatória do que uma ação específica, porque aí o espírito, ou a pessoa, vai ter que lidar com determinados aspectos da sua consciência que só serão possíveis de ser alcançadas por ele mesmo, né? Então é como se a espiritualidade criasse cercas de proteção para que ele não se ferisse mais com relação àquela realidade que ele encontra no mundo extrafísico, e dentro desse processo aguarda-se um momento mais adequado, um momento em que ele esteja um pouco mais desperto para perceber, inclusive, a atuação daqueles que estão com essa responsabilidade. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.